Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá nunca. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo aqui à nossa quinta-feira, da nossa quinta semana do tempo da Santa Quaresma. Estamos no final do capítulo 8 do Evangelho de João e chegou a hora do desenlace. A alternativa, ela é clara: abrir-se à verdadeira vida ou permanecer enredados à vida atrofiada, acolher a palavra inspirada ou mergulhar no palavreado crônico. Não há neutralidade. As palavras, por sua natureza, elas são ambíguas. Elas podem brotar das profundezas mais sadias de nosso ser e serem palavras de vida, ou das regiões mais petrificadas e fétidas de nosso interior e serem assim palavras de morte. Com elas, nós nos humanizamos ou nos desumanizamos. Através da palavra, criamos ou destruímos, nomeamos ou eliminamos. Para escutar atentamente as palavras inspiradas de Jesus, é preciso preparar o terreno do nosso interior. Portanto, nesse momento da sua oração, mobilize todo o seu ser, tomando consciência do seu corpo, dos afetos presentes nesse momento na sua vida, no seu coração, daquilo que tem presente a sua memória, a sua inteligência e também o seu coração. Esteja atento aos chamados preâmbulos, pois eles aquecem o ambiente da nossa oração. Vamos, nesse momento, tomando consciência da presença do Senhor, fazendo talvez algumas respirações mais profundas, procurando me aquietar, me pacificar, para que eu possa de fato saborear, tirar proveito desse momento de oração com o Senhor. Buscando o ar, preenchendo os pulmões, depois soltando esse ar. Assim procuro desacelerar pensamentos, desvencilhar-me de preocupações, dispor-me a esse momento de encontro com o Senhor. Nesse lugar que escolhi, preparado para isso, tomando consciência do meu corpo, da postura, me dispondo, portanto, assim, a esse momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço minha oração preparatória, pedindo ao Deus, meu Pai, meu Criador, que todo o meu ser esteja nesse momento voltado para Ele. Meu Senhor e Criador, que todos os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas ações estejam voltadas única e exclusivamente para o seu serviço, o louvor da vossa divina majestade. Amém. As indicações abaixo, elas podem nos ajudar nesse momento de intimidade com o Senhor. O texto de hoje vai falar muito dessa realidade das palavras. As palavras de Jesus não encontram ressonância nos corações petrificados dos judeus. No entanto, ele não as retira, mas as reafirma mais ainda.
Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá nunca. Suas palavras parecem duras, mas transmitem vida, fazem viver, pois contêm o Espírito de Deus. Também hoje, as palavras de Jesus continuam nos provocando, continuam nos chamando, desvelando, ou seja, tirando o véu, nossas incoerências e contradições internas. As palavras de Jesus podem hoje nos assustar, quando nos sentimos incapazes de segui-lo com mais intensidade, assim como nos inquietam quando pedem renúncia de nosso próprio ego. São palavras que falam de seguimento e de radicalidade, de paixão e de entrega, de morte e de vida. Palavras inspiradoras e, ao mesmo tempo, provocativas, pois nos arrancam de uma vida estreita e petrificada. Palavras que despertam o melhor que há em nosso interior, humanizando-nos e humanizando nossas relações. Palavras que fazem brotar uma palavra nova e original de nosso ser profundo, revelando nossa verdadeira identidade. Por isso, as palavras nobres de Jesus não podem ser domesticadas, nem manipuladas, segundo os nossos interesses. O Evangelho de hoje pode ser uma estupenda ocasião para esquecer velhas palavras desgastadas pelo uso, pronunciadas para afirmar nosso ego ou para conseguir aprovações alheias. A essas palavras devemos substituir por palavras essenciais, nascidas do Espírito, que saem do coração e se dirigem ao coração dos outros. É no encontro com as palavras de Jesus que temos a chance de recuperar a força e o sentido das nossas palavras, de torná-las oblativas, abertas e portadoras de vida. Em suma, palavras cristificadas, pois revelam a força da cura, do cuidado, da bênção, do perdão. A palavra é o meio divino para o encontro com todo o humano e é sinal do humano para acariciar e sonhar o divino. A palavra é lugar de encontro, de compromisso, de descanso, de ajuda, de luta, de consolo e de silêncio. Na palavra, podemos chegar a ser tudo o que somos, ou podemos nos evaporar como fumaça. É melhor falar com palavras que estendem pontes, encurtam distâncias, entrelaçam vidas. Falar a partir do carinho, da ternura, do amor, aprendendo a reconhecer tanta bondade ao nosso entorno, pois com as palavras podemos sacudir as consciências, animar, levantar, entusiasmar, despertar desejos de arriscar-nos a viver a fundo. Com elas também podemos desanimar, atrofiar, destruir, seduzir, para fazer da vida um acontecimento trivial e sem sentido. E nesse caso, é melhor calar.
calar aquilo que levanta muros e que gera desconfiança e fraturas, calar o que envenena os sonhos e atrofia as vidas. Podemos utilizar a palavra para reconhecer e transmitir o que de verdade sentimos ou somos, ou pensamos, ou então enganar-nos a nós mesmos e aos nossos interlocutores. A diferença radical está no fato de que, com a boa palavra, podemos cuidar, acariciar, conhecer, irradiar consolo ou amor, ser artífices de paz e de sossego e assim por diante. E com a má palavra, gerar ódios, rancor, alimentar preconceitos e julgamentos, provocar invejas, trair e até mesmo dividir. Vamos ler atentamente o Evangelho de hoje, nos deixando impactar pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus, que é uma palavra forte. É preciso unir palavra e silêncio para que cheguem ao mais profundo do seu núcleo essencial, sempre insondável, buscando a fonte que dimana abundância e emerge à superfície, cantarolante e fecunda. As palavras de hoje estão no capítulo 8, que está nos acompanhando ao longo de toda essa semana, e ao finalzinho do capítulo 8, os versículos de 51 a 59, Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Você pode parar esse vídeo e retomar esse texto, pelo menos mais uma vez, para saborear esse texto, parando de repente numa palavra que te desperte uma imagem e que te ajude na sua oração. Continuando, vamos cavar nas minas mais profundas
do nosso coração. Primeiramente, você pode fazer exercício com a sua imaginação, compondo aquele cenário, esse cenário onde Jesus está falando para os judeus. Imagine esse lugar onde Jesus está. Estão Jesus e os judeus, os fariseus, os mestres daquele tempo, que cada vez menos compreendem as palavras de Jesus. Imagine Jesus que com firmeza vai cada vez mais afirmando a sua identidade com o Pai. Imagine essas pessoas, os judeus, que vão escutando as palavras de Jesus, que vão cada vez mais se fechando diante daquilo que não compreendem, que não entendem, que é novidade para eles. Contemple seus rostos, escute sua voz, o que falam, o que dizem, como escutam as palavras de Jesus. Observe suas reações. Observe Jesus quando fala da sua relação com o Pai, da sua intimidade com aquele que o enviou. Contemple, saboreie e tire proveito. Cave palavras nas minas do seu silêncio. Palavras carregadas de sentido e de ânimo. Busque o silêncio para poder dialogar com o seu eu mais profundo, para ver o que há por detrás de suas palavras, o que há por detrás de seus sentimentos, o que há por detrás de suas intenções. Faça silêncio para tentar ir ao coração da sua verdade, pois somente no silêncio poderão germinar as palavras que são palavras portadoras de vida. Pedindo a graça do Senhor para essa semana, Senhor, que inspirado em sua presença misericordiosa, possa se reacender em meu coração a faísca da misericórdia. Algumas palavras, perguntas que podem nos provocar a nossa oração diante do Senhor. Em que a palavra de Jesus me inquieta? Em que a palavra de Jesus sacode a minha vida, o meu coração? Em que a palavra de Jesus me provoca? Quais são as minhas inquietudes? Quais são as sacudidas que a palavra de Deus dá na minha vida, no meu coração? Em que realidades me sinto provocado pela palavra de Jesus? As palavras que eu geralmente pronuncio ao longo do meu dia são palavras que estão carregadas de vida, de espírito, ou será que são palavras ácidas, carregadas de críticas ou de bajulações? Quais são as palavras que geralmente ocupam os meus lábios ao longo de um dia? Palavras carregadas de ânimo, de espírito, de esperança? Ou será que minhas palavras têm sido palavras ácidas, palavras carregadas de críticas?
palavras somente para bajular o outro. Converse com o Senhor sobre essas palavras que geralmente você permite que tomem conta de teus lábios, de teu coração. Converse com o Senhor, Ele que é a fonte da palavra verdadeira. Expresse com suas palavras aquilo que o seu coração sente nesse momento. Expresse com suas palavras aquilo que diz nesse momento o teu coração. Vamos concluindo esse momento de conversa com o Senhor, com o coração cheio de gratidão pelas palavras de vida que Ele com certeza dirigiu a cada um de nós, e que Ele nos faça sempre termos palavras de vida para com Ele, para com o nosso próximo. Gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Avalie a sua oração e registre no seu caderno de vida os sentimentos que te foram mais fortes, mais predominantes. Até a próxima. Ânimo e generosidade.